Bom dia a todos, olá irmãos e amigos, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, quinta-feira, 23 de abril, estamos aqui para gravar o dia de número 325, onde no Antigo Testamento iremos ler Jeremias capítulos 48 e 49 e depois Novo Testamento, o Evangelho segundo João, capítulo 15, do versículo 1 ao 17, tudo bem? Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos bíblicos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e acompanhe. Aguardem. Vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, toda honra e toda glória seja dada ao teu santo e poderoso nome. Muito obrigado pela esta oportunidade de estar diante da tua palavra. Venha abençoar esta leitura, Pai, nesta manhã, que possamos aprender mais de ti, da tua palavra, e principalmente colocar em prática os ensinamentos. Tem misericórdia de nós, continua nos cobrindo com a tua mão poderosa, nos dando livramento, curando as enfermidades, meu Pai, fazendo que nós possamos buscar os frutos do Espírito, meu Senhor, e se desfazer de qualquer obra da carne que esteja nos atormentando, Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já são, meu Senhor, 325 dias de leitura da tua palavra, e graças a Deus em breve estaremos terminando a leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Toma a frente, meu Pai, e vem repreender qualquer interrupção humana ou espiritual nestes momentos diante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, 2 capítulos hoje pela manhã, Jeremias 48 e 49. Jeremias 48 tem como subtítulo Profecia contra Moabe. Versículo 1 fala: Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim e já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais. Em Esbom pensaram mal contra ela, dizendo: Vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás desarraigada, a espada te irá seguindo. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir gritos, porque pela subida de Luite eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida e sereis como a tamargueira do deserto. Porque, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos, como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruída, e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele,
todos os que estáis em redor dele, e todos os que saibeis o seu nome. Dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que vai fugindo e a que escapou, dize: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina e sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet de Blataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet Gabu, e sobre Bet Meon, e sobre Queriote, e sobre Bósra, e até sobre as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura, foi achado entre ladrões? Por que então, desde que falas dele, te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho, e da sua altivez e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. Por isso, gemerei por Moabe. Sim, gritarei por todo Moabe, pois os homens de Kir-Eres se lamentarão. Com o choro de Jazer, chorar-te-ei, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer. Mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo. O júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Esbom até Eliale e até Jaza, e desde Joar até Oronaim. Se ouviu a sua voz como de bezerra de 3 anos, porque até as águas do Nirre se tornarão em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso, soará como flautas o meu coração por Moabe, e como flautas soará o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça ficará calva, e toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os lombos panos de saco. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. E será o coração dos valentes de Moabe, naquele dia, como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vêm sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço. Porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficaram sem força, e pararam à sombra de Esbom.
Mas fogo saiu de Hesbom e a labareda do meio de Seom, e devorou o campo de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Vamos agora para Jeremias, capítulo 49, tem como subtítulo Profecia contra os Amonitas. Versículo 1 fala: Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor. Acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou Malcã Agade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cingivos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: Quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas, depois disto, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos. Acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quanto julgasse suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também meus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor: Eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bósra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações, para lhes dizer: Ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu, que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que, como o leão, subirá na enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele tentou contra os moradores de Temã,
Certamente os menores do rebanho os arrastarão. Certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia, subirá, e voará, e estenderá as asas sobre Bosra, e o coração dos valentes de Edom. Naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como da mulher que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade do meu folguedo. Portanto, cairão seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor. Levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si, e lhes gritarão: há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. E espalharei a todo vento aquele que tem cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Glória a Deus, leitura dos capítulos 48 e 49 concluída a leitura. Vamos agora para o Evangelho segundo João. Aliás, a leitura se dará do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, tem como subtítulo Continuação das últimas instruções aos discípulos. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes
e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, que dá alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aleluia, somente aqui até o versículo 17. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Que possamos, meu Pai, a cada dia te buscar mais e mais com sabedoria, porque precisamos sempre ouvir a tua voz através da tua palavra. Muito obrigado por ter falado ao nosso coração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Dá um dia abençoado, meu Senhor, e que possamos ter um dia de paz na nossa casa, e abençoa também os trabalhos nas congregações espalhadas por todo o Brasil e todo o mundo. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, leitura concluída. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Dia de número 325, Jeremias 48 e 49 foi a leitura de hoje, no Antigo Testamento. Depois, Novo Testamento, João, capítulo 15, do versículo 1 ao 17, tudo bem? Hoje, 23 de abril de 2026. Tenham todos uma excelente quinta-feira e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.